Bom, pessoal, dando continuidade aqui para resoluções das questões do Enem, vamos nessa. Glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença do O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. Isso aqui a gente chama de fermentação, processo fermentativo, quando a gente atinge a estafa muscular. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir. Então ele está me dando, a combustão da glicose e a combustão do ácido lático. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente. Por quê? Gente, aqui olha só, a gente vai ter que demonstrar quanto de energia é fornecida quando eu tenho a glicólise, esse processo da quebra da glicose para gerar energia se transformando em ácido lático. Quanto de energia será fornecida para o nosso corpo se eu transformar glicose em ácido lático? Para isso eu preciso montar a equação global, que é o que? Pegar a minha glicose, então eu tenho aqui C6H12O6, para produzir o ácido lático, que vai ser aqui CH3, CHOH, COOH. O problema é que aqui eu tenho 3 carbonos. Para ficar balanceadinha, tem que colocar aqui para dar 6. E aí o restante já sai balanceado. Qual que é o ΔH desse processo? É isso que eu quero calcular, para saber se isso é mais ou menos vantajoso. Para poder fazer isso, nós vamos aplicar lei de Hess. Como que fala a lei de Hess mesmo? Que eu posso somar vários processos, que o ΔH total vai ser a soma dos deltas de cada uma das equações. Vou chamar essa aqui de equação 1 e essa aqui de equação 2. Eu vou reorganizar essas duas equações de modo que a soma delas me dê essa global. Então vamos lá. O que eu vou observar aqui primeiro? Eu vou observar a glicose que está no reagente. Olha só, eu tenho glicose aqui também no reagente dessa global. O que eu vou fazer? Eu vou copiar a equação 1. Vou fazer aqui mais abaixo para ter mais espaço. Tá? Vou copiar a equação 1. Bom, então vai ser aqui C6H12O6 mais 6CO2. Isso aqui vai me dar 6CO2 mais 6 águas. E o ΔH, que eu vou chamar aqui de ΔH1, vai ser igual a menos 2.800 kJ. Não mudei o valor porque eu copiei a equação inteira. Agora, meu ácido lático está no produto. E na minha equação 2, o ácido lático está no reagente. O que eu preciso fazer para o ácido lático na equação 2 e para o produto? Tem que inverter. Entretanto, gente, além de inverter, eu preciso ter o dobro de moléculas do ácido lático. Então, eu vou inverter a equação 2 e multiplicá-la por 2 também. Então, eu passo a ter 6CO2 mais 6 águas, dando 2CH3CHOH, COOH, que é o ácido lático, mais 6O2. Quando eu multiplico a equação, que eu vou chamar aqui de ΔH2, eu dobro o valor do ΔH. Então vai ser 2 vezes, só que além de multiplicar por 2, eu inverti a equação. Então olha só, eu multiplico por 2 porque eu dobrei a quantidade de moléculas. E agora, como eu inverti a equação, eu inverto o sinal do ΔH. Vai ser mais 1.344 kJ. E agora o que eu faço? Eu somo essas duas equações
para verificar se a soma dessas duas equações me dá a equação global aqui em vermelhinho em cima. Bom, vamos verificar, olha só. 6 CO2 no produto, 6 CO2 no reagente, concordo? 6 águas, 6 águas. Aqui eu vou ter 6O2, olha só que viagem, eu escrevi 6CO2, tá louco, hein? Nem para copiar tô prestando mais, hein? Tem dó. Aqui 6O2. E agora, como consequência, ó, 6O2, 6O2. O que sobrou depois de cortar e simplificar isso? C6H12O6, dando 2, CH3, CH. Ixi, ficou feio isso aqui, né? Deixar bonitinho, belezinho, ó. O CH3, CH, OH, COOH. E isso daqui bate com a minha equação global. E o ΔH total, meus amores? ΔH total é a soma dos deltas, que é ΔH1 mais ΔH2. Vamos somar isso aqui em cima, ó. Vou até trocar de cor, ó, colocar amarelinho. ΔH total vai ser ΔH1 menos 2.800 mais 2 vezes 1.344 vai ser 2.688. Como consequência disso, o nosso ΔH total vai ser aí menos 112 kJ. Significa então que quando o meu organismo faz o processo de obtenção de energia formando ácido lático, é um processo menos eficiente, porque tem a liberação, ó, sinal negativo é liberação, tem a liberação de 112 kJ apenas. Então isso vai me dar a letra A. Fechou? Se não fosse esse processo, se fosse por um processo de oxidação na presença de oxigênio mesmo, eu teria a formação de 2.800 kJ de energia. Fechou, gente? Tranquilo? Valeu, abraço!